Aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Iohanan. Iohanan, capítulo de número 11. E conforme você for encontrando o livro de Iohanan, coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Evangelho de João. Iohanan em hebraico se chama João. João capítulo de número 11. Versículo de número 1 a seguir. Está escrito assim a palavra do Senhor. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judeia. Versículo de número 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez esta noite oramos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Uma vez mais nós oramos porque o Senhor é bom, e as tuas misericórdias duram para todo sempre. E por isso, ó Deus, eu te peço que esta noite o Senhor venha abrir os céus ao nosso favor, para que possamos, ó Deus, proclamar a tua glória, para que possamos, Senhor Jesus, te exaltar como o Senhor merece ser exaltado. Fale conosco de uma forma poderosa, de uma forma, Senhor Jesus, que venha trazer mudança, transformação, salvação, crescimento e unção para aqueles que têm buscado a tua face. Abençoe-nos poderosamente e te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento glorificando ao Senhor. Aleluias. Quando eu abro a minha Bíblia aqui no Evangelho de João, aqui no capítulo 11, nos versículos que nós acabamos de ler, todos nós conhecemos a história, e às vezes nós vemos a situação e falamos: lá vem mais uma vez falar de Lázaro, o morto que foi ressuscitado, o morto que era amigo de Jesus e que Jesus abandonou, um morto que estava longe de viver realmente um milagre. Só que quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus, ela atualiza a todo momento, a todo instante, para que possamos realmente entender o verdadeiro propósito de Deus. E aqui nós vemos pessoas desesperadas, nós vemos pessoas que realmente quiseram que Jesus viesse naquele exato momento, assim como nós. Muitas vezes chegamos diante do Pai, diante de alguma situação a qual nós estamos vivendo, e nós queremos que Deus ele venha agir de uma maneira instantânea. Nós queremos que Deus ele venha fazer algo para que
mude a nossa história, a nossa existência da noite para o dia, e às vezes não é dessa forma, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, e nós como seres humanos, nós não gostamos de esperar. Nós como seres humanos, nós queremos solucionar as coisas rapidamente, porque a espera demorada enfraquece o coração. A Bíblia diz que quando nós esperamos por algo e essa coisa acaba demorando, essa coisa acaba não chegando, nós ficamos enfraquecidos, nosso coração enfraquece. Mas aquele que tem a esperança em Deus é como uma árvore frutífera, vive a promessa de Deus porque sabe esperar no tempo certo. E às vezes nós não sabemos depositar a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes nós precisamos entregar as nossas petições através das orações, súplicas e ações de graça, e o Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações em quem? Em Cristo Jesus. Por isso eu não posso andar dessa maneira, por isso eu tenho que deixar a ansiedade de lado, porque se eu quiser resolver os meus problemas, as minhas situações da maneira que eu quero, com a força dos meus braços, eu vou me frustrar, porque eu vou chegar até um certo ponto, e naquele ponto aonde eu chegar, eu vou ver que não deu certo. Mas quando eu confio em Deus e eu deposito a minha confiança no Senhor, Ele abre céus, Ele rasga céus e vem à terra para poder estender as suas mãos e abençoar o seu povo. É assim que nós precisamos viver. Só que nós como seres humanos, nós somos complicados, porque o ser humano, ele está num trânsito, ele vê os carros na frente, e ele já fica desesperado para querer chegar logo. Ele já começa a xingar, pô, esse motorista lerdo, esse cara que comprou a carta, essa pessoa que não sabe dirigir, por que não deixa o carro em casa, e deixa que eu venha ter acesso livre, parece que é um domingueiro, é aquelas pessoas que só saem dia de domingo para dirigir, mas no dia de semana, quando o trânsito está realmente cheio de pessoas indo trabalhar, indo para a escola, indo estudar, levar filhos, essas pessoas elas acabam atrapalhando. Então a gente não gosta de ficar atrás dessas pessoas no trânsito dirigindo o carro. Nós queremos chegar logo no nosso objetivo final. Então nós não temos essa paciência. Outra coisa é médico. Quando você vai no médico, meu Deus do céu, é uma luta. Você entra para ser consultado, recebe uma senha, mas você não sabe a hora que você vai sair, porque há muitas pessoas que ali estão. Não sabemos ficar na fila calmo, nós ficamos inquietos. Casamento então, quem aqui já casou? Nossa, quem aqui já casou? Você já viu quando você ficou esperando a sua noiva? Quanto tempo que ela demorou? E você fica ansioso, porque você fala, caramba, mano, olha a hora que é, eu tinha marcado para as 19 horas, já são 20 horas, 30, meu casamento foi assim, ó, era às 19 horas para ser o casamento, a noiva foi chegar, já era quase 8h30, já tinha mulher dentro da igreja, falando, pastor, se ela não vir eu caso com você, mas é a realidade, depois caiu a ficha, você viu, né? Mas é a realidade. Nós como seres humanos, nós não sabemos esperar. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas rapidamente. Nós queremos que seja num estralar de dedos. Nós queremos que Deus ele venha agir, que nós venhamos orar a Deus, venhamos falar para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida e que isso venha acontecer amanhã. Às vezes nós queremos realmente pôr Deus contra a parede, falar, Deus, se o Senhor é Deus, o Senhor vai ter que fazer. Ei, Ele é Deus fazendo, Ele é Deus não fazendo, Ele permanece sendo Deus e Ele está aqui no nosso meio para poder olhar para mim e para você e dizer, eu tenho uma eternidade a ser vivida por aqueles que creem em mim. Não posso viver uma vida em desespero, porque se eu vivo uma vida em desespero, eu não vivo as promessas de Deus. Quem aqui tem promessa? Só que quando nós temos promessa, às vezes a espera incerta, ela gera angústia, ela deixa a gente angustiado. Abraão, ele esperou por uma promessa há 24 anos, José, ele tinha
interpretado o sonho de Faraó, e ele esperou 13 anos, 14 anos para que tudo viesse a acontecer, para que ele pudesse ser estabelecido como governador do Egito e ver realmente Deus agindo na vida dele. Ana orou por 25 anos para poder ter um filho da promessa, mas ela só conseguiu ter o filho da promessa no momento que ela realmente chegou diante de Deus e falou: Senhor, a partir de hoje, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Até aqui eu subi por esses 25 anos, falando: Deus, dá-me filho, mas Deus, hoje eu faço uma oração diferente. Se o Senhor me der um filho, eu volto aqui quando ele desmamar, e eu integro ele para assumir o ofício sacerdotal. Deus parou naquele momento que tudo que ele estava fazendo, creio eu, e falou: porque oraste dessa maneira, eu vou abrir a tua madre, eu vou fazer a tua promessa ser estabelecida. Davi esperou 13 anos para ser rei. Jesus, 30 anos para poder começar o seu ministério. E às vezes nós não conseguimos esperar 1, 2, 1 hora, 2 dias, 1 semana, porque nós queremos que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Vivemos uma vida em desespero, vivemos uma vida realmente cheia de erros, porque nós queremos solucionar os nossos próprios problemas. Por isso nós vivemos angustiados o tempo todo, tristes, e não conseguimos chegar no nosso objetivo. Mas quando nós esperamos em Deus, todo tempo de espera em Deus não há desperdício, porque quando você espera em Deus, você dobra o seu joelho, você ora, Deus fala contigo, Deus te fortalece, Deus te abençoa, Deus te dá graça, porque você não tem desperdício nenhum na espera em Cristo. Você não desperdiça o seu tempo. Ouvimos aqui uma narrativa de uma pessoa que necessitava de uma intervenção de Deus na sua vida e na vida da sua família. E eu creio que às vezes nós também estamos vivendo esta narrativa, precisando de uma intervenção do alto, de uma intervenção de Deus, e intervenção essa que vai fazer com que nós realmente possamos confiar ainda mais e crer naquele que pode liberar a promessa para mim e para você. Não tem como dar errado aquilo que Jesus ele estabeleceu sobre a minha vida e a sua. E às vezes nós não conseguimos ter essa espera, às vezes nós somos como Marta, às vezes nós vivemos uma vida em desespero, querendo que Jesus esteja da maneira correta, porque naquele momento, quando ela queria a intervenção de Deus, ela queria que Jesus viesse imediatamente, só que Jesus ele tinha um outro plano a fazer para que a glória de Deus fosse ainda maior. Você não está entendendo o que Deus está querendo falar com você. Deus está querendo falar com você que a intervenção dele vai fazer com que ele manifeste uma glória muito maior na sua vida sobre aquilo que você está esperando. Às vezes você quer viver o hoje, às vezes você quer enxergar aquilo que você consegue ver com os teus olhos, mas no mundo espiritual Deus está trabalhando de uma forma completamente diferente para abrir os céus ao seu favor e falar: olha aqui meu filho, olha aqui minha filha, eu tenho algo maior, algo novo a ser estabelecido para você. Por isso eu preciso crer. Marta e Maria deixaram o desconforto chegar sobre a vida delas pela demora de Jesus. Elas chegaram aqui nesta narrativa e falaram para algumas pessoas alguns amigos irem até onde Jesus estava. E Jesus não estava longe. A Bíblia diz que ele estava a alguns estádios. Então de Betânia a Jerusalém eram 3 quilômetros. Era fácil, era rápido para Jesus ir. Ele podia ir imediatamente quando ele ouviu a notícia, quando aqueles homens foram anunciar. Só que Jesus ele não foi de imediato. Ele esperou um pouco, porque quando Lázaro adoece e é enviado esses homens a Jesus, o coração de Marta e Maria era que Jesus de bate-pronto, de imediato viesse. Só que quando aqueles homens voltaram e disseram que Jesus ainda não veio com eles, e que Jesus falou que viria, começou a trazer tristeza. E às vezes é assim conosco. Às vezes nós olhamos para Deus e falamos: Deus, eu sou voluntário na sua casa, sou voluntário no seu reino,
a minha mente está renovada em Cristo Jesus, eu já não pratico as coisas que eu fazia antes. Deus, a única coisa que eu faço é te adorar, e nada acontece na minha vida. Parece que os céus estão fechados, parece que as minhas orações, em vez de subir, elas caem a um palmo da minha frente. Parece que o Senhor não tem um anjo que vem colher as minhas orações, as minhas súplicas. Às vezes nós vivemos uma vida como esta mulher, reclamando, e isso faz que não andemos no tempo de Deus, e nós queremos fazer com que Deus ele venha andar no nosso tempo. Estamos errados. Deus nunca vai andar no nosso tempo, somos nós que andamos no tempo de Deus, somos nós que vamos ser direcionados sobre aquilo que Deus já estabeleceu sobre as nossas vidas, porque quando as coisas não acontecem de primeiro momento, é porque Deus ele tem algo maior para dar para mim e para você. Só que tem uma frase que diz assim: nossa fé não pode estar firmada naquilo que acontece ou naquilo que deixou de acontecer. Não tem como. A nossa fé, ela não é uma fé que tem que estar naquilo que acontece ou naquilo que deixou de acontecer. Não, está errado. Seremos os mais miseráveis seres humanos se nós pensarmos desta forma, se nós agirmos desta forma. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É isso que nós precisamos. É a fé que está em nós, que faz com que venhamos enxergar aquilo que Jesus já preparou lá na frente para ser vivido por cada um de nós. Não podemos deixar essa fé morrer, nós temos que crer na promessa, nós temos que entender que ainda que esteja perto, porque Jerusalém estava logo ali perto para que Jesus pudesse voltar, só que Jesus não queria fazer as coisas acontecer da maneira que elas queriam, mas da maneira que Deus queria que acontecesse. Só que daí elas ficam procurando erros, elas olham para o velório. Imagina você no velório de Lázaro, e ali alguns amigos, alguns familiares, algumas carpideiras que foram contratadas para chorar no velório, e ali elas chorando e fazendo o povo se quebrar em choro. E ali Marta, ela começa a dizer: como que alguém que come na minha mesa, como que alguém que entra na minha casa, como que alguém que se diz ser amigo, que está sempre ao nosso lado, não vem nos visitar, e muito menos chega a vir no velório do seu amigo. Ela começa a encher a sua cabeça de pensamentos. Só que Jesus, ele sabia a sua determinação e o que ele iria fazer. E 4 dias depois, Jesus chega. E quando Jesus chega, Marta, decepcionada, diz: Senhor, falaram que tu estavas chegando, mas agora não adianta mais nada, porque agora meu irmão já está morto e já está enterrado. Quando os meninos foram até o Senhor, ele estava enfermo, vivo, e se o Senhor viesse, ele iria ser liberto. A intimidade, ela faz com que nós venhamos dizer as verdades que nós estamos sentindo. Eu penso que naquele momento, não está escrito na Bíblia, mas eu penso que naquele momento, Marta olhou para Jesus e falou: Senhor, o Senhor podia ter vindo, o meu irmão estava doente, nós pedimos por socorro e o Senhor não veio. Nós vimos que o Senhor, ó Pai, operou grandes milagres, o Senhor curou, o Senhor trouxe visão a cegos, o Senhor levantou paralíticos, o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, mas ao meu irmão, o Senhor não pôde chegar e ajudar a ele viver um milagre. O Senhor não pôde fazer nada por ele. Só que Jesus, conhecendo a natureza humana,
ele não fala nada, ele apenas ouve aquela mulher reclamar, ele apenas ouve aquela mulher colocar as tuas mágoas para fora. E naquele momento, quando Jesus está vendo essa situação, é a mesma que nós, quando nós questionamos a Deus. Existem situações que acontecem em nossas vidas, que fazem-nos questionar ao Senhor, que faz com que nós venhamos chegar a Deus e falar: Deus, o Senhor cura anônimos, o Senhor curou um romano, Senhor, o Senhor salvou a samaritana e o seu povoado, o Senhor ressuscitou, e por que tudo isso acontece comigo, e eu não consigo viver o meu milagre, se na sua palavra está dizendo que existem promessas para serem estabelecidas sobre a minha vida? Senhor, por que tais práticas, tais coisas estão acontecendo, e eu não consigo enxergar a solução dos meus problemas? Mas se Deus sempre vier ao encontro de nossas expectativas, Ele nunca terá a oportunidade de nos surpreender. Entenda isso de uma vez por todas. Deus nunca vai vir e estabelecer as expectativas que nós temos, porque a nossa expectativa é muito fácil, a nossa expectativa é algo simples. Deus, Ele quer te surpreender. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí e fala para ela assim: Deus quer te surpreender. Não, se você não conseguiu me convencer e convencer essa pessoa que está do seu lado, quanto mais a Deus. Olha para ela, aponta o dedo bem no nariz dela assim e fala assim: olha, Deus, Ele quer te surpreender. Nós, como seres humanos, nós limitamos a nossa visão, porque a nossa visão ela é limitada. Às vezes nós somos como Abrão, estamos dentro de uma tenda, e a tenda ela limita a nossa visão, e por isso Deus ele chega para Abrão e fala: Abrão, sai da tenda, conte as estrelas se é que podes. E ele tenta contar, eu penso que até 1000 ele conseguiu contar, mas depois disso seus olhos embaraçaram e ele não conseguiu ver mais. Ele falou: Deus, não tem como. Aí Deus fala: então pega um punhado de areia e tenta contar os grãozinhos de areia. Ele falou: Deus, é impossível contar. Assim será a promessa que eu estabelecerei sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque enquanto ele estava dentro da tenda, ele não conseguia enxergar, porque os panos tampavam a sua visão. Deus estava liberando uma promessa para ele. Ah, você não está entendendo o que Deus está falando para você. Às vezes você coloca diante dos teus olhos espirituais uma tenda, um cabresco, e você limita Deus de agir na sua vida, porque você só consegue enxergar o hoje, você não consegue ver o amanhã. Mas a partir do momento que você toma uma decisão de viver uma promessa que Deus estabeleceu sobre a sua vida, você não fica dentro da tenda, você rasga aquele pano e você quer enxergar realmente a promessa que Ele fez para você. Então você sai de encontro à promessa e Deus fala: agora sim eu opero o meu querer na sua vida, agora sim eu vou fazer um milagre acontecer, porque você não está mais agindo conforme a sua vontade, mas você ouviu a minha voz, e por ter ouvido a minha voz, eu te chamei para mostrar para você que você tudo pode naquele que te fortalece. Esta noite o Senhor Ele está te chamando para mudar a tua história. Deus está te chamando para mostrar um novo rumo, para poder mostrar para você que Ele tem promessas, e que essas promessas serão cumpridas a partir do momento que você acreditar, a partir do momento que você entender, a partir do momento que você observar ao Senhor e falar: eu quero ser teu amigo, eu quero fazer a sua vontade, eu quero viver o sobrenatural, eu quero desfrutar das suas promessas, mas eu não arredo o pé daqui, Senhor, enquanto eu não viver. Então Ele fala: filho meu, filha minha, de pé eu estou, minhas mãos estão estendidas, e se passares pelas águas, contigo passarei, se passares pelo fogo, chama alguma te arderá em vós, porque eu sou contigo, porque o Senhor teu Deus, Ele tem trabalhado a favor daqueles que amam ao Senhor. E se tem alguém aqui que ama a Deus verdadeiramente, eu convido você a alegrar o teu coração em Cristo Jesus, porque Ele está no nosso meio.
veio querendo te levantar, querendo te mostrar que Ele pode todas as coisas. Então creia e viva os milagres do Senhor na sua vida. Aleluia! Tudo que eu busco não é o melhor para mim. Nós achamos o que eu quero, o que eu estou buscando, eu acho que é o melhor para mim. Só que às vezes não é. O melhor que tem para a minha vida é o que Deus tem a me oferecer. Às vezes nós queremos e batemos na porta e falamos: Deus, eu quero isso. Somos rebeldes. Deus faz isso. Deus, é isso que eu quero. Só que Deus fala: filho, não é o plano que eu tenho para você. Às vezes nós trocamos o propósito por propostas. E por isso nós precisamos estar atentos, que nenhuma proposta pode ser maior do que o propósito de Deus sobre a minha vida. Porque quando eu entendo que o propósito de Deus para mim é maior, eu recuso as coisas que o mundo me oferece, porque eu tenho um alvo a alcançar. Mas quando eu deixo a proposta chegar, eu começo a me entristecer, porque eu começo a fechar as possibilidades daquilo que Deus Ele tem estabelecido para ser vivido por mim. E quando eu começo a fechar essas possibilidades, eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu não quero viver isso que o Senhor quer me dar, eu quero viver aquilo que eu quero. E quando eu começo a falar dessa maneira a Deus, que eu quero viver aquilo que eu quero e não aquilo que Ele tem a me dar, sou eu que vou sofrer, sou eu que vou bater com a cara na parede. Depois eu vou ter que voltar ali todo quietinho, pianinho, falar: Deus, de fato o Senhor tinha razão, posso fazer agora da melhor maneira possível? Posso, Deus, porque Ele é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. O que Deus mais quer realmente é que oferecer a nós o melhor, e Ele sempre terá o melhor a oferecer para mim e para você. Ele sempre terá o melhor para dar para mim e para você. O versículo 21 mostra Marta falando com Jesus de uma maneira inconformada. No versículo 21 do capítulo 11 mostra Marta dizendo a Jesus: Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está inconformada. Falou: Jesus, nós vimos tantos milagres. Jesus, nós vimos o Senhor ressuscitar mortos. Nós vimos o Senhor curar pessoas que estavam enfermas. Só que o Senhor estava longe, porém perto. E a distância que o Senhor estava era de 15 estádios, 3 quilômetros. O Senhor poderia vir no mesmo dia. Questão de 2 ou 3 horas o Senhor já estaria aqui. Ainda pegaria o meu irmão vivo. Só que o Senhor recusou o nosso chamado. O Senhor recusou a nossa petição. O Senhor é amigo nosso. O Senhor entra na nossa casa, o Senhor participa da mesa, dos banquetes nossos. Conversamos, brigamos, brincamos. Só que no momento que nós mais precisávamos, cadê o Senhor? Aonde o Senhor estava? Só que daí no versículo 22 ela começa a colocar a inversão de valores sobre a vida dela. Aí no versículo 22 ela diz: mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Olha só, nesse momento ela falou aquilo que Jesus queria ouvir. Nesse momento ela chegou para Jesus e falou: mas eu sei que Deus fará tudo o que pedires, Jesus. Sabe por quê? Porque naquele momento ela começou a exercer a sua fé, e ela começou a liberar uma palavra de fé. Ela começou a mostrar que ela tinha total confiança em Jesus. Ela falou: Deus, eu sei que o Senhor não veio quando nós queremos, quando nós quisemos. Eu sei que o Senhor não pôde vir. Eu sei que por algum motivo o Senhor não veio.
mas ainda assim, se o Senhor pedir qualquer coisa para o seu pai, Ele fará. Você não está entendendo nada daquilo que Deus está querendo falar com você essa noite. Jesus está falando para você, meu irmão, minha irmã, que tudo aquilo que você anseia, se você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Mas sabe como? Você precisa entender aquilo que Jesus, Ele fala no capítulo 15 e no versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Ou seja, Ele está falando, é necessário você permanecer uma vida de adoração, uma vida de alegria espontânea na minha presença. É necessário você meditar na minha palavra dia e noite. É necessário você realmente viver uma vida em santidade, porque nesse momento, quando você pedir o que quiserdes, vos será feito. Aqui nesse momento, Marta, ela olha para Jesus e ela fala: Senhor, Tu és o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor vive uma vida de oração, o Senhor faz milagres, e nesse momento o meu irmão está lá dentro no cemitério, morto, enterrado, mas ainda assim, se o Senhor pedir para que ele venha a ser ressuscitado dentre os mortos, ele será ressuscitado, porque o Senhor tem uma vida na palavra e na oração ao Pai. Ela entendeu que ela precisava exercer a sua fé. Ela entendeu que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como buscar. E você, o que vai fazer hoje? Qual a situação que você está vivendo? Quais as mortes que te cercaram? Quais as perdas que vieram sobre a tua vida? E o que você não consegue realmente solucionar? Você precisa entregar nas mãos de Deus, através da fé que você tem em Cristo Jesus, e falar: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que mesmo a morte, Tu podes restabelecer os meus sonhos, porque os meus sonhos já estão enterrados, os meus sonhos já estão dentro de uma lápide, eu já não tenho mais perspectiva para poder viver as minhas promessas, porque eles já morreram. Quantas pessoas no nosso meio com sonhos mortos? Quantas pessoas estão no nosso meio que já enterraram os sonhos, que já enterraram o seu chamado, que não conseguem mais fazer a obra de Deus porque foram machucados e carregam suas feridas? Quantas pessoas não conseguem mais realmente entregar a Deus a adoração verdadeira porque levaram um apontamento no passado, e isso tudo deixou machucados, feridas expostas, abertas, que estão burlando sangue sem parar, e não conseguem realmente ter uma perspectiva de vida, porque sabem que os seus sonhos morreram no momento que a ferida veio. Só que Deus está falando para nós aqui esta noite, que se nós tivermos fé e entender o verdadeiro propósito dEle, Ele tudo pode restabelecer. E eu sei que tem pessoas aqui que têm sonhos, ou só eu tenho? Eu creio que todos nós temos sonhos. Quem aqui tem sonho? Agora comece a imaginar o seu sonho. Comece a imaginar aquele sonho que você enterrou. Sabe aquela vontade de viajar, aquela vontade de casar, aquela vontade de ter algo maravilhoso, aquela vontade de ter uma experiência com Deus como você nunca teve. E você fala assim: eu peço, eu clamo, eu oro, e parece que nada acontece. Esta noite o Senhor está falando para mim e para você, que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se nós exercermos a nossa fé, nós iremos realmente entender o verdadeiro propósito que Deus tem. Então libera aqui, assim como ela liberou esta palavra: Senhor, eu sei que o meu irmão está morto, mas eu sei também que o Deus ao qual você serve, se o Senhor pedir para Ele, Ele fará o impossível, Ele fará o milagre acontecer. Então peça para Ele, chega esta noite e peça para Ele, e fala: Senhor, eu preciso viver as Tuas promessas, eu preciso viver aquilo que o Senhor Ele tem reservado para mim, porque mesmo na morte, Deus pode restabelecer os Teus planos, Deus pode fazer o milagre acontecer. Agora imagina a mente do povo, o que vai acontecer neste momento, porque eles viram Jesus chegar, Jesus ele estava longe, mas quando Jesus voltou, o povo começou a pensar: e agora? O que será que vai acontecer? Jesus recusou um pedido
de Marta não veio, e agora ele está lá enterrado, dentro da lápide. O que será que ele vai fazer? E Jesus naquele momento enche-se de compaixão pela família, e diz a todos: removam a pedra. Aí Marta olha e fala assim: mas Senhor, ele já morreu há 4 dias, já cheira mal. Não tem como, Senhor, não precisa fazer nada disso. E Jesus olha aquela situação, e Jesus pensa: Marta, cadê aquela fé do versículo 22? Cadê aquela fé que você disse, Marta? Ele não falou, mas eu creio que ele pensou. Naquele momento, quando você falou assim: eu sei que se tu pedires a Deus, Ele poderá fazer qualquer coisa. Só que aqui ela já estava falando: Senhor, já cheira mal, não dá mais para fazer nada. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós pedimos alguma coisa para Deus com fé, nós chegamos ali correndo fortemente na nossa convicção daquilo que nós almejamos, daquilo que nós cremos, e nós falamos: Deus, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai cumprir o sobrenatural, eu sei que o Senhor vai abrir o céu sobre a minha vida, mas daí as coisas não acontecem conforme eu quis, e eu pego e falo: Deus, deixa para lá, vamos resolver de outro jeito. Aí Jesus fala: não retroceda na sua fé, não volte atrás daquilo que você viu com os teus olhos espirituais. Você viu, você enxergou a promessa, você enxergou o seu irmão sendo ressuscitado, e agora você está falando para mim que não adianta mais nada, que não adianta fazer nada. Ei, continue na fé, Marta, continue nessa sua fé, porque essa sua fé, ela vai fazer com que você creia, e a glória de Deus, ela se manifeste na sua vida de uma maneira sobrenatural. É isso que nós precisamos entender, porque daí naquele momento, penso eu que Jesus estava sorrindo por dentro. Aí Jesus, ele pega e fala assim: e aí, gente, espera que eu vou fazer uma oração. Aí ele fala: Pai, eu sei que sempre me ouve, mas faço isso para que glorifique a Ti, Senhor. Aí Jesus, naquele momento que ele faz essa oração, ele libera uma palavra rema. Jesus estava onde naquele momento? Fala assim comigo: no cemitério. Não, só vou continuar a palavra se todo mundo responder. Jesus estava onde naquele momento? Vocês não estão com fé não. Jesus estava onde naquele momento? Aí o que Jesus ele fala? Lázaro, vem para fora. Sabe por que Jesus teve que falar o nome? Porque se naquele momento Jesus falasse: ressuscite, todos os mortos que estavam ali teriam que ressuscitar, porque Ele é o Criador, Ele é aquele que tem o poder de operar grandes milagres. Então Ele tinha um direcionamento para poder trazer vida para uma pessoa em específico, e Ele quer esta noite trazer vida para o seu sonho em específico. Você não saiu da sua casa de qualquer maneira, você não veio aqui cair de paraquedas, você veio aqui porque o Senhor Ele está falando com você, porque você tem sonhos, você tem desejos, você tem coisas que você guardou no passado e que até hoje não foram conquistadas, mas Jesus está falando para você: tenha fé, porque eu vou liberar a minha palavra rema sobre a sua vida esta noite. Você vai viver o seu milagre, sim, em nome de Jesus. Ei, erga a tua mão assim em forma de receber. Senhor Deus e eterno Pai, aonde houver uma mão levantada com fé, crendo no sobrenatural, crendo no milagre, que o Senhor possa operar o teu querer, que o Senhor possa liberar, ó Deus, juntamente aqui, Pai, neste altar, a palavra rema, e que assim seja feito, que os sonhos dos teus filhos que estão aqui com estas mãos levantadas possam concretizar-se, e eles venham ser testemunhos vivos para poder te glorificar, assim como o Senhor glorificou o Pai naquele momento. Deus, eu libero agora, Pai, esta palavra sobre esta igreja, sobre os teus filhos, e eu libero agora a rema sobre as promessas estabelecidas sobre a vida deles, em nome de Jesus. Aleluia. É isso que Jesus Ele quer. Deus, Ele tem sempre algo maior.
do que as nossas próprias expectativas. As nossas expectativas são pequenas. E se você entrou aqui essa noite dizendo: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, eu estou esquecido. O Senhor não está me vendo. Eu quero te dizer, Ele não esqueceu de você. Eu repito, Ele não esqueceu de você. E eu te digo mais ainda, Ele não esqueceu de você. Ele está no controle. Esta inconformidade que você está vivendo pode transformar hoje num milagre, sabia? Sabe por quê? Porque Jesus, Ele não está longe. Porque aqui no texto, em aprisco que nós lemos, nós vemos aqui que Jesus, Ele estava a 15 estádios de distância. Ele foi mandado ser chamado para poder vir e operar um milagre sobre a vida do irmão de Marta. Só que hoje Jesus não está longe, Ele está aqui no nosso meio. E se você deseja, se você tem sonhos, basta você clamar, basta a sua adoração e você chamá-lo e falar: Pai, eu preciso de um milagre. Ele vai operar esse milagre na sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele quer fazer um milagre acontecer. Ele só está esperando uma atitude de fé sua, para Ele operar um milagre. E naquele momento, quando aquela pedra foi removida, e Jesus libera a palavra, Ele fala: Lázaro, vem para fora. Todos os curiosos, todas aquelas pessoas que estavam ali, ficaram observando: o que será que vai acontecer? Eu não sei como, mas as palavras de Jesus, elas atravessaram aquele buraco, entraram no ouvido de Lázaro, que já estava cheirando mal, porque quando removeram aquela pedra, eu creio que um cheiro mal já veio. Então Jesus, Ele só foi ali para poder mostrar que realmente a glória de Deus pode operar todas as coisas. Jesus, Ele só esperou para poder confirmar que aquilo seria um milagre, porque os judeus só enterram as pessoas depois de 3 dias de velório, porque tem uma doença que eu sempre esqueço o nome, que a pessoa fica como morta por 3 dias. Alguém sabe o nome? Melhor não arriscar. Eclâmpsia, sei lá, é um nome meio estranho, mas a pessoa, ela fica por 3 dias como morta, e depois ela volta à vida. Então os judeus, eles têm essa cultura, esse rito de esperar 3 dias para que a pessoa seja enterrada. Então o que Jesus, Ele fez? Ele esperou dar o 4º dia para ninguém falar que Lázaro não estava morto, que ele estava apenas doente, adormecido dentro de um sepulcro. E quando ele chega realmente, e eles abrem a porta do sepulcro, já cheirava mal. Ele estava todo envolto em ataduras, e ele tem que se levantar, e ele sai pulando, e quando ele sai naquelas portas, todo mundo começa a glorificar ao Senhor e falar: de fato, somente Deus poderia operar um milagre desse tamanho. Não, você não está entendendo nada daquilo que eu estou ministrando para você esta noite. O seu milagre, as pessoas vão olhar e elas vão falar: realmente Deus operou um grande milagre na vida dele. Ninguém pode estar dando nada para você, ninguém pode compartilhar dos sonhos que você compartilha, mas o Senhor Jesus está falando para mim e para você esta noite: ei, pode estar adormecido o teu sonho, mas não está morto, porque eu libero a palavra de ressurreição, eles vão voltar à tona, você vai desfrutar da promessa, você vai se levantar, você vai viver aquilo que eu quero que você vive, ponto final. Oh, peraí. Jesus, Deus quer o melhor para você. Deus, Ele não te abandonou. Deus está no controle de tudo. Deus, Ele te chama para perto. Deus, Ele te chama para gerar em você expectativas.
Expectativas essas que vão fazer com que você se coloque de pé diante do Senhor e fale: Senhor, eu creio no milagre, Senhor, os meus sonhos estão lá dentro, estão enterrados, mas hoje, Senhor Jesus, eu te chamo para perto, eu quero orar com o Senhor, eu quero desfrutar da fé que eu tenho em Ti, porque eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas acontecer. Os meus sonhos são pequenos diante da Tua promessa, diante daquilo que você quer fazer, e você pode ter a certeza que Ele vai operar um grande milagre, porque Ele é Deus de milagres. Ele não morreu na cruz à toa, Ele morreu para trazer salvação, libertação e mudança. E se hoje você está aqui, é porque Ele realmente te escolheu, porque a Bíblia diz: não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele escolheu a cada um de nós. Na nossa vida sempre há um ponto de equilíbrio. Há dias que cantamos, há dias que estamos alegres, esfuziantes, mas tem dias que choramos, que vivemos angustiados, tristes. Mas das duas maneiras, Jesus está conosco, porque Ele mesmo fala: ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem ao amanhecer. O que eu e você não podemos, o que eu e você não podemos fazer, é culpar a Deus pelos nossos erros, é culpar a Deus por não vivermos aquilo que realmente Ele preparou para ser vivido por mim e por você. Só que nós negligenciamos algumas coisas no meio do caminho, e por ter negligenciado, nós estamos sofrendo alguns reveses. Só que esta noite Jesus está te chamando para poder trazer à tona, para poder trazer na sua mente aquilo que você fez de errado e te libertar, para que você possa continuar a viver o sobrenatural daquilo que Ele tem liberado para aqueles que o amam. E se você está aqui essa noite, tenha certeza que Jesus já ouviu a tua oração, que Jesus já ouviu o seu pedido, que Jesus ouviu o seu clamor. Sabe por quê? Porque a Bíblia me garante isso. A Bíblia fala: clame a mim, anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e firmes das quais você não sabe. Porque aquilo que o homem pode ver está liberado, mas existem coisas que estão encobertas, e Deus só revela a quem? Aos teus filhos. Não tem como Ele revelar para outras pessoas, porque se você é filho de Deus, Ele vai revelar apenas para você, Ele não vai revelar para outra pessoa, porque você é especial para Deus. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha só o que Deus está falando para mim e para você. Às vezes nós ficamos presos diante de uma situação, nós ficamos presos diante de algo que está dentro, morto, porque na nossa concepção ali não tem mais jeito, já morreu, já foi enterrado, não tem mais como se tornar a vida. Então é aquilo que conseguimos ver, aquilo que conseguimos enxergar. Só que do lado de dentro tem uma promessa de Deus para poder operar um grande milagre. E às vezes é isso que acontece comigo e com você. Quando nós olhamos ao nosso redor, à nossa volta, nós achamos obstáculos, nós achamos vales, montanhas, e acabamos temendo aquilo e falamos: não vamos conseguir, não vai dar certo, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo final. Mas quando nós paramos, falamos: Deus, mostra para mim agora o que eu devo fazer. Ele vai mostrar, Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai fazer o milagre acontecer, porque as coisas encobertas pertencem a Deus, e por isso Ele tem coisas encobertas para ser derramadas sobre a minha vida e sobre a sua vida, e ponto final. Tem coisas reservadas lá no alto, e essas coisas que estão reservadas lá no alto são para poder trazer uma inundação de alegria, de paz, de regozijo, de prosperidade, de bênçãos, porque o Senhor, Ele tem liberado algo para aqueles que amam a Ele. E você pode ter a certeza que haverá uma grande mudança, haverá uma grande transformação, porque Jesus, Ele te ama. Tem alguém aqui que ama o Senhor? Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus.
Se você ama a Deus, saiba que Ele te chama para perto. Saiba que você não precisa ficar desesperado por essa situação que você está vivendo. Saiba que no momento certo Ele vai operar no milagre, não para que eu e você sejamos glorificados, mas é para que o Pai seja glorificado através das nossas vidas, para que as pessoas possam olhar e falar: ih, não tem jeito mesmo. Mas Deus vai falar: não tem jeito para o homem, mas para mim tem. Às vezes as pessoas vão chegar para você e vai falar: ih, você está lá no fundo do poço, a única coisa que você consegue fazer é olhar para o alto. E glória a Deus, porque quando nós caímos no fundo do poço, a única coisa que nós conseguimos fazer é olhar para o alto mesmo. Lá em Jeremias 38:6 diz: então pegaram Jeremias e lançaram na cisterna de Malquias, que fica no ato da guarda do rei, e ali naquela cisterna não tinha água, senão lama, e Jeremias atolou na lama. E Jeremias cantava, louvava de dia e de noite, e o eunuco, Etíope Meleque, ele que estava nos aposentos das mulheres do rei, ouvia Jeremias louvar ao Senhor, e chegou diante do mestre e disse ao mestre, ao rei: rei, Jeremias, aquele que o Senhor jogou na cisterna, aquele que está atolado nas lamas, ele canta dia e noite. Elevarei os meus olhos para o alto, porque de lá virá o meu socorro. Naquele momento, quando ele falava isso, o rei falou: passe pelos porões do castelo, pegue trapos de roupa, e ali você mergulha num balde com azeite e tire Jeremias daquela cisterna. Aquele etíope Meleque, um homem que não era da mesma linhagem, um estrangeiro que ali estava, ele pegou aquelas cordas, ele colocou dentro daquele balde com azeite, e ele começou a derrubar a corda sobre a cabeça de Jeremias. E quando Jeremias sentiu uma gota de azeite cair na sua cabeça, ele olhou para o alto novamente e falou: eu disse que o meu socorro viria lá dos altos. E naquele momento o etíope falou: Jeremias, pegue essas cordas, coloque em volta das suas axilas, que nós puxaremos a você daí de dentro deste buraco. E ele colocou, e aqueles homens puxaram a Jeremias, e quando Jeremias ele sai todo sujo de barro, lá está o rei Jeoiaquim, e ele começa a chamar todos os profetas daquela época, e os profetas bajuladores começam a falar: ei, rei, você não morrerás, porque você é um rei poderoso. E ali ele fala uma palavra que ele é necessário falar: existe ainda alguém que não proferiu, algum profeta que não falou nada? Aí vem Jeremias todo sujo de barro, e ele começa a entrar, e naquele momento ele fala: Jeremias, aprendestes a lição, né, Jeremias? Você foi açoitado, uma quarentena de açoite menos umas, lançado dentro da cisterna que não tinha água, senão lama, e você ficou atolado ali dias naquele lugar. Então, Jeremias, os meus ouvidos estão abertos para você profetizar coisas boas para mim. Ele levanta aquele dedo magrelo para o alto, ele aponta na cara do rei, e ele fala para o rei: rei, se não entregardes hoje para a Babilônia a sua vida, tu irás ver os teus filhos morrer ao fio da espada, e depois os teus olhos serão vazados e nunca mais enxergarás. Aí o rei pega e fala: lancem de novo Jeremias na cisterna. Ele é lançado novamente, mas ali ele continua adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E naquele momento a Babilônia cerca Israel e fala: vou destruir. E o homem da guarda do rei, ele vai, ele pega no queixo de cada homem e ele fala: entrem, destrua, ponham fogo, façam um terror dentro daquele lugar. Mas ali dentro tem um homem que se chama Jeremias. A ele nenhum mal farás, porque é um homem fiel, é um homem temente ao Senhor. Naquele exato momento o rei sai fugindo, e aí as tropas começam a procurar, encontram o rei, matam seus filhos ao fio da espada, e depois eles pegam e vazam os olhos do
rei, porque era o que o profeta tinha proferido. E naquele momento, quando eles tiram Jeremias da cisterna, ele fala eles dão dinheiro para Jeremias, eles dão capa, eles dão roupa, e fala: tu és temente ao Senhor. Então um milagre aconteceu na sua vida esta noite. Eu quero dizer para você esta noite: não importa se você esteja dentro de uma lápide, não importa se você esteja no fundo do poço, mas se você olhar para o alto e clamar ao Senhor, assim como Jesus ele fez aqui, porque ele olhou para o alto e ele falou: Pai, eu sei que tudo podes, e eu só estou orando para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Lázaro, vem para fora. Naquele momento, ele todo envolto de faixas, ele sai pulando, ele sai ali gritando, e o povo glorificando, exaltando o nome do Senhor e falando: só o Senhor é Deus. Eu quero dizer para você: o seu sonho que estava ataviado, que estava amarrado, que estava aprisionado, que estava morto, esta noite o Senhor está liberando uma palavra, e você vai ver com os teus olhos o milagre acontecer. E se eu fosse você, eu já começava a pegar os meus sonhos e falar: eu creio, eu vou viver e eu vou desfrutar de toda a promessa que o Senhor tem liberado para a minha vida. Nada pode te parar mais. Continue marchando. Quem aqui quer viver sonhos? Quem aqui tem promessas? Então faça como esses homens que tiveram fé e adoraram. Eu convido você agora a adorar ao Senhor com toda a força do teu coração, com toda a força do teu interior, e dizer: Senhor Jesus, eu sei que tudo podes, eu sei que o Senhor é bom, e que nada vai me submergir, porque o mar não vai me parar, mas o alvo está posto, e eu vou prosseguir para o alvo, para a adoração verdadeira. Aleluias, adore ao Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça vence os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. E tu és meu. Oh.
ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ah, Espírito Santo, vai invadir os corações aqui esta noite. Ah, Espírito Santo vai trazendo alegria. Ah, Espírito Santo vai trazendo renovo. Ah, vai trazendo a tua paz. Ah, Espírito Santo, não deixe que as muitas águas venham apagar a alegria do teu povo. Ah, Espírito Santo, começa a trazer transformação, começa a trazer mudança, começa a trazer crescimento. Ah, Espírito de Deus, traz vida aonde há morte. Ah, Deus, traga alegria aonde tem tristeza. Ah, Espírito Santo, mostra para o teu povo que nós não fomos esquecidos, que o Senhor está no controle, que o Senhor está trabalhando a favor daqueles que te amam. Portanto, se você está aqui, saiba que você tem um Deus, que Ele é seu, que Ele quer operar milagres, que Ele quer trazer transformação, que Ele quer te levantar, que Ele quer te colocar de pé, que Ele quer fazer com que você venha viver o sobrenatural. Então, se você estava morto, a ressurreição de Cristo sobre a sua vida esta noite Deus te transforma. Esta noite você não sai daqui da mesma maneira que entrou, mas você sai cheio da presença. E se você crê nisso, abra a tua boca e adore ao Senhor Jesus. Aleluia.